Para a comunicação parlamentar pelo Partido dos Trabalhadores, conceda a palavra à deputada Érica Cocai, PT, Distrito Federal. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Senhor presidente, eu me sinto muito à vontade para falar sobre a CPI mista, porque o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, foi um dos primeiros a defender a necessidade de uma apuração a mais profunda possível. Nós estamos defendendo desde o início, desde o primeiro momento, que nós tivéssemos instalado aqui, como de fato instalamos, uma CPI mista e que nós pudéssemos passar a limpo esse Brasil que não pode mais sofrer com tanta corrupção. Mas é preciso que nós possamos investigar e que possamos responsabilizar todas as pessoas que tiverem responsabilidades ou que tiverem culpa ou que estiverem envolvidas no processo de corrupção. Mas é preciso mais do que isso. Penso que uma CPI, ela serve para responsabilizar, porque a impunidade, ela alimenta e naturaliza o próprio crime. A impunidade, a corrupção neste Brasil, ela faz com que nós tenhamos uma verdadeira naturalização, muitas vezes, inclusive, internalizada, onde as pessoas dizem: não, mas todos roubam. Mas se todos roubam, ninguém deveria roubar. É a herança que nós temos do colonialismo, onde as pessoas que se sentiam donos da terra, se sentiam donos das pessoas também, das crianças, das mulheres e dos recursos públicos. Que consideravam ou consideram os recursos públicos como se fossem seus recursos, essa promiscuidade entre o público e o privado. Então, portanto, uma CPI precisa, sim, sugerir todas as sortes de indiciamentos, fazer uma investigação, doa a quem doer, para que nós possamos romper o manto absolutamente criminoso da impunidade. Mas é preciso mais do que isso. É preciso que nós também tenhamos propostas, ou tenhamos projetos e tenhamos ações para que o Brasil possa se livrar definitivamente da corrupção. Eu mesmo tenho um projeto que diz e que aponta que a corrupção deveria ser considerada como latrocínio, porque de fato é um latrocínio. Quando se tira dinheiro da saúde e as pessoas morrem, literalmente morrem, porque não encontram uma saúde adequada, porque não conseguem fazer uma cirurgia, porque não conseguem ter um medicamento, porque não conseguem um leito de UTI ou uma internação, nós estamos vivendo literalmente um latrocínio. E quando se tira dinheiro da educação, se tira dinheiro da assistência social, quando se tiram recursos das políticas públicas que asseguram os direitos, e os direitos humanos são direitos para que nós possamos viver enquanto seres humanos, se provoca a morte metafórica, a morte em vida. Por isso é preciso que desta CPI nós saiamos não apenas com uma investigação onde se dissipe todas as dúvidas da população acerca da capacidade desse Congresso e desse país de reagir à corrupção. E que os punidos ou os responsáveis possam ser devidamente punidos. Mas é preciso, além disso, penso que existe toda uma discussão acerca da CPI, da corrupção, mas nós temos uma dificuldade imensa na Comissão de Reforma Política de estarmos apreciando e deliberando acerca do relatório do deputado Henrique Fontana, que, dentre outros aspectos, fala em financiamento público de campanha, para que nós possamos tirar os tentáculos do poder econômico que corrompe, que domina mandatos. As eleições, cada ano que passa, elas estão triplicando o seu valor. E o poder econômico passa a ser uma prerrogativa, uma premissa para que as pessoas decidam ou não se candidatar. Pessoas que poderiam estar representando o povo nas diversas esferas do poder legislativo, muitas vezes dizem: não me candidato porque não tenho recurso. Como se ter recursos fosse critério para uma candidatura. Por isso urge que nós tenhamos um financiamento público, porque significa, primeiro, a transparência necessária
sobre os recursos, a origem dos recursos que está sustentando ou que financiam as campanhas eleitorais. Recurso do povo, para que se construa a democracia. E depois é um elemento de democratização, sem nenhuma dúvida, porque não exclui a priori as pessoas que não têm poder econômico para disputar uma eleição. Por isso penso que é preciso sim responsabilizar todos aqueles que têm envolvimento com a corrupção, e nós não podemos ter qualquer tipo de parcimônia ou qualquer tipo de complacência com a corrupção, porque é latrocínio que mata de forma generalizada. Mas é preciso, para além disso, que nós possamos fazer avançar os mais de 100 projetos que existem nessa casa, para que nós possamos dar celeridade, para que possamos apurar todos os crimes de corrupção, para que a morosidade na apuração não seja um alimento inconteste da própria impunidade. Por isso digo que é preciso que nós avancemos na construção de marcos legais que possibilitem que nós tenhamos a corrupção longe das esferas, que não tenhamos que viver isso que vivemos aqui no governo anterior, no Distrito Federal, uma corrupção hemorrágica, que obstruiu os poros do próprio Estado, que fez com que ele se emudecesse, que fez com que ele não escutasse as necessidades do povo brasileiro ou do povo de Brasília. E digo que este governo, ao criar a Secretaria da Transparência, avança na perspectiva de que nós possamos apurar todos os crimes de corrupção. Esse governo, ao transformar em idôneas empresas notadamente vinculadas à operação conhecida como Caixa de Pandora, que atingiu o Distrito Federal, avança na perspectiva de que nós possamos evitar qualquer forma de corrupção. Por isso digo que é preciso colocar no bojo da necessidade do clamor deste país para se livrar da corrupção, a reforma política, aumentar o controle social, porque tamanha corrupção que nós vimos, por exemplo, aqui no Distrito Federal, no governo anterior, significava, dentre outras coisas, a flacidez dos instrumentos de controle, inclusive do controle social. É preciso que tenhamos instrumentos robustos de controle social, onde os conselhos possam discutir não só as políticas, mas possam também ser capacitados para poder analisar a destinação orçamentária, a execução orçamentária, para que nós possamos ter em cada brasileiro e em cada brasileira um agente, um instrumento de controle de toda sorte de corrupção. E por fim, senhor presidente, não poderia deixar no dia de hoje de lembrar que amanhã nós comemoramos o Dia do Trabalhador. Amanhã, 1º de maio, nós vamos lembrar trabalhadores em Chicago que, ao lutarem para que tivéssemos uma jornada de trabalho mais humanizada, foram enforcados em praça pública. Para lembrar que todas as conquistas que os trabalhadores têm hoje foram frutos de muita luta, de muita dor, por que não dizer, mas fundamentalmente de muita esperança. Nós, com as nossas conquistas hoje, somos fruto dos trabalhadores de Chicago, somos fruto das mulheres, das 129 mulheres, que lembramos todos os dias 8 de março e todos os dias da nossa vida, que foram carbonizadas, que lutavam por uma jornada de trabalho que respeitasse a condição humana, onde o trabalhador não tivesse aprisionado dentro dele um ser humano que não consegue se libertar. Amanhã, dia 1º de maio, nós queremos fazer uma homenagem a todos e todas que neste país e neste planeta lutaram para que aqueles que constroem as riquezas da nação, aqueles que constroem este planeta, possam ser respeitados. Lembrar os trabalhadores de Chicago, mas dizer que eles têm que viver através de nós, que nós queremos hoje não apenas a defesa dos direitos dos trabalhadores, mas de direitos difusos, de trabalhadores anônimos, amorfos, sem forma, sem perfil. Nós queremos fazer o recorte do trabalhador no local de trabalho. Nós queremos fazer esse recorte
trabalhadores, seres humanos dentro do local de trabalho, seres humanos que têm esperança, seres humanos que têm angústias, seres humanos que são homens, mulheres, que são negros, não negros, enfim. Nós queremos fazer um recorte da pessoa, do ser humano, e queremos transformar os locais de trabalho em locais onde nós possamos fazer esse exercício belo de uma condição peculiarmente humana, que é a condição de transformar a realidade que o trabalho produz e, ao mesmo tempo, de trilharmos e sonharmos com o futuro. Por isso, no dia de hoje, quero deixar a minha homenagem a todas as centrais e particularmente a central, que não é à toa, é única dos trabalhadores, a maior central sindical deste país, que está na luta diária para que esse trabalhador liberte o ser humano que está dentro dele, que muitas vezes não consegue se libertar. E deixar a minha homenagem muito especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras, a todos aqueles que constroem esse país e que muitas vezes não têm o respeito que poderiam ter. Minha solidariedade, meu apoio à luta dos trabalhadores neste 1º de maio e em todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada. Nome marcante, Érica Cocai, Érica Cocai, Érica Cocai, Érica Cocai, grande deputada federal. Érica Cocai, Érica Cocai, a força dessa mulher é